Olá a todos, bem-vindos ao canal. Meu nome é Silvânia. Eu resolvi gravar uma segunda parte de um vídeo que eu já havia gravado, que tem o título Por que aceitar? O que acontece? Não dá para falar muita coisa em um só vídeo, porque senão fica muito cansativo, fica muito extenso. Então, continuando o que eu já havia falado, depois do processo de aceitar, de obedecer a Deus e a sua palavra, a gente precisa entender que depois desse processo todo, Deus ele vai entender, né, que nós depois que nós o aceitamos, né, aceitamos o seu filho amado como o único e suficiente salvador da nossa vida, ele vai ter o livre acesso para trabalhar a nosso favor, para nos abençoar de todas as formas. Nós vamos ter o direito de ter a Deus como nosso companheiro, como nosso amigo, como nosso ajudador, como aquele que nos livra, né, dos perigos que a gente precisa aí ter também um conhecimento que quando nós temos, né, o direito, depois que nós aceitamos, né, o Filho amado de Deus como nosso Salvador, nós estamos dando liberdade a Deus para Ele trabalhar de todas as formas na nossa vida, para nos abençoar, para nos dar experiências, para nos dar o direito de conhecer a Ele cada dia mais. Por que eu acho interessante eu trazer para vocês essa condição também? O que acontece? Tem uma parte na Bíblia que diz assim, que chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, depois que a gente faz tudo isso, Deus ele se deixa ser conhecido por nós. Porque antes dele ser um Deus de regulamento, ele é um Deus de relacionamento. Deus ele quer o tempo todo se relacionar com o ser humano, ser o nosso amigo, ser o nosso companheiro, íntimo de todas as horas. Sabe aquela hora que você está num aperto, que não tem dinheiro, que não tem amizade, que não tem ninguém que possa resolver o seu problema? Ele pode resolver. Sabe aquele momento que você já foi no médico, que você já tomou todos os remédios que você podia tomar? Nós temos o conhecimento na palavra de Deus que Ele é o médico dos médicos. Que a partir do momento que nós aceitamos, Ele tem o livre acesso para nos curar, para nos abençoar, para nos dar tudo aquilo que nós precisamos, né? Então isso é importantíssimo nós sabermos disso, porque a palavra de Deus ela fala que não tem como nós servir dois senhores, né? Ou a gente vai agradar a um e vai aborrecer o outro. Então, quando nós, né, queremos, né, ou pensamos que vamos conseguir servir a Deus e a outros deuses, porque existe, né, muitos deuses. Por exemplo, há muitas pessoas que acreditam em várias coisas, têm a sua fé, né, cresceu ali, aprendeu desde pequenininho que aquilo, aquela divindade que ele precisa seguir, que ele precisa obedecer, que ele precisa aceitar. Mas daí quando você decide a servir a Deus, a aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está dando a Ele aí o livre acesso na sua vida total para te ajudar em tudo aquilo que você precisar, né? Então nós sabemos aí que às vezes no nosso maior momento de aperto que a gente vivencia em várias situações, o que a gente vai falar assim, meu Deus, tem misericórdia. E agora, ai meu Deus, me ajuda, né? É a primeira palavra que vem à nossa mente, geralmente é assim. Então, nós precisamos entender, aprender isso aí, que é importantíssimo, porque ele é o amigo mais seguro
de todas as horas. Ele, juntamente com seu Filho amado, com o Espírito Santo, eles vão ter aí livre acesso na nossa vida, para trabalhar a nosso favor, para nos ajudar em toda e qualquer situação. E lembrando que quando Jesus ele quis ensinar algo muito importante acerca de que no mundo nós teríamos aflições. O que a gente precisa entender é que às vezes a pessoa, por um motivo ou outro, tem uma ideia equivocada de pensar que, então se eu aceitar Jesus eu não vou ter problema, eu não vou ter falta de dinheiro, eu não vou ter, eu não vou passar nenhum tipo de situação ruim. Não é isso. Jesus ele foi bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e tu também vencerá. Então nós temos aí uma promessa, uma garantia, e essa promessa ela só é blindada com a nossa obediência, né? Então nós precisamos aprender isso também, que é importantíssimo, que Deus ele só tem a liberdade para trabalhar a nosso favor quando nós o obedecemos, quando nós obedecemos a Deus e a sua palavra. Então é importantíssimo a gente ter essa consciência, né? Ter essa responsabilidade de entender isso. E outra coisa também que eu tenho, né, como importante também, que nem todas as vezes o Senhor, né, Deus ele vai nos livrar de uma situação ruim. Nem sempre ele vai permitir, né, que coisas ruins nos aconteçam. Mas há momentos que ele vai deixar acontecer, vai permitir acontecer coisas ruins conosco. Para quê? Para nós termos experiência, para nós crescer, amadurecer em conhecer a Ele e a sua palavra cada dia mais. Porque quando Ele fala que, por exemplo, na sua palavra, que confia, não temas, eis que estou contigo, né? Eu vou te livrar, eu vou te ajudar, eu sou o seu ajudador, não temas, eu vou te fazer vencer nessa situação. Então, como que a gente sabe que Ele vai nos ajudar? Somente depois que aquela situação passa. Quantas vezes a gente vivencia algumas coisas que, quando aquilo passa, a gente entende: meu Deus, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Jesus na minha vida, eu não teria suportado isso, eu não teria suportado aquilo, eu já teria dado uma depressão, eu já teria, né, dado cabo da minha vida. Então daí você vai adquirindo experiência e maturidade na vida espiritual. Então a gente precisa entender essa parte também, que nem sempre Deus vai nos livrar de coisas ruins, ou nem sempre Ele vai impedir que nos decepcionamos, mas apenas para provar que Ele é Deus e Senhor da nossa vida, que Ele se responsabiliza por nós e que com Ele, né, com a fé que nós depositamos nele, Ele nos fará vencer toda e qualquer dificuldade. Nós vamos vencer toda e qualquer barreira na nossa vida. Por isso é necessário nós termos esse entendimento. A gente vê a palavra de Deus, ela conta inclusive uma situação que aconteceu, que houve, né, numa devida situação, que um rei, ele fez uma grande estátua e ele obrigou todos a adorar e reverenciar a sua estátua. E no seu reinado havia 3 jovens, né, que não faziam parte deles, assim, né? Eles foram capturados, foram levados para o reino desse rei como escravos, né, como cativos, para servir esse rei. Mas eles decidiram no seu coração, porque eles conheciam a esse Deus verdadeiro, e que eles decidiram no seu coração a não servir a nenhum outro Deus que não fosse o rei, né, o Deus verdadeiro, né, que eles conheciam através da palavra de Deus.
Então esse rei, muito furioso por eles não querer obedecer a sua ordem de adorar a sua imagem, adorar aquela grande estátua que ele havia, né, mandado fazer, ele mandou jogar eles na fornalha para eles serem, né, queimados e mortos ali. Mas mesmo com essa ameaça, eles não abriram mão. Eles falaram: ó rei, ainda que você nos mate, nós não vamos adorar outro Deus e nem a sua estátua. Então nós vemos aí que depois que eles tomaram essa decisão e o rei viu que eles não iam obedecer mesmo, eles foram lançados, jogados dentro da fornalha de fogo. E a Bíblia conta que quando eles caíram lá dentro, Deus permitiu esse rei ver não só os 3 jovens que ele havia mandado julgar lá dentro da fornalha, mas ele viu também uma 4ª pessoa. E a Bíblia conta que ele expressou com as seguintes palavras: olha, mas não foram só 3 que eu mandei julgar lá dentro, mas eu vejo um 4º que tem a semelhança de um Deus, né, de uma divindade. E ali vocês, né, podem ter acesso a esse conteúdo ali na palavra, que vai contar, né, desde o início ao fim essa história. Ou seja, ali o rei entendeu e compreendeu que existia um Deus verdadeiro, um Deus que é fiel, um Deus que tem a capacidade de livrar da fornalha, tanto física como espiritual, né? Porque às vezes a gente vivencia fornalhas na nossa vida, de acordo com algumas situações que a gente passa, que parece que está nos queimando, tanto por dentro como por fora. É uma angústia, uma tristeza, é uma aflição tão tremenda que tem a semelhança de um fogo, parece que vai nos consumir. E o Senhor, Ele nos livra também. Então, daí essa importância de nós termos o conhecimento e o entendimento, né, disso também. E no mais, eu peço a vocês que, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe, né, curte, deixe o seu comentário para nós juntamente, né, atingirmos o maior número de pessoas possíveis, né, pessoas que vão estar aí tendo acesso que existe um Deus fiel e verdadeiro, um Deus que ele tem poder, né, para tudo que nós precisar. Ele é fiel para nos ajudar, para nos atender, nos fazer vencer sempre. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Um forte abraço.